Olá a todos, eu sou o Paulo Oni e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já se inscreve aqui embaixo, aciona o sininho para você ser notificado a cada novo vídeo pintando por aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns livros que podem te ajudar a interpretar Gênesis, mais particularmente o relato da criação em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Bom, Gênesis capítulo 1 e 2 são dois capítulos muito importantes dentro da narrativa bíblica. Elas introduzem toda a história da redenção, mas são dois capítulos muito difíceis de serem interpretados. E algumas razões são claras. São dois capítulos que falam de um contexto muito diferente do nosso, foram escritos há mais de 3.000 anos, e elas contam sobre as origens de todas as coisas, mas não com um viés que nós estamos acostumados a lidar com a questão, que é o viés científico. Aliás, o texto de Gênesis 1 e o texto de Gênesis 2 são textos pré-científicos que não estão lá muito preocupados em responder algumas questões que nós estamos acostumados a fazer ao texto, como por exemplo, quando é que o mundo foi criado em termos cronológicos. Quando você vai para o texto de Gênesis capítulo 1 e 2, o que é o dia, ou o que são os 7 dias, da onde que o ser humano veio, se foi por evolução, se não foi por evolução, se foi pela teoria da Terra Jovem ou Terra Antiga. Todas essas questões são questões recentes, e os autores bíblicos, particularmente aquele que escreveu Gênesis, seja considerando Moisés uma tradição posterior, não tinham esses fatores ou essa preocupação na mente. Esses textos estão muito mais próximos ao contexto do Antigo Oriente Próximo e de como aquelas pessoas, há 3.000 anos atrás, eles imaginavam o mundo e como eles descreviam o mundo. Nós cremos que a palavra de Deus foi revelada divinamente pelo Espírito Santo aos autores bíblicos, mas essa revelação também, ela se amolda ao mundo dentro da qual o texto bíblico foi escrito. Então, ler a Bíblia Sagrada com a preocupação de encontrar respostas científicas, ou pensando de forma reversa, pegar a ciência e tentar amoldar a Bíblia, ou pegar a Bíblia e tentar amoldar a ciência, são coisas que são complicadas de fazer, porque a Bíblia não foi escrita nesse sentido e com essa intenção. A Bíblia sim tem a intenção clara de mostrar que tudo que existe foi criado por um Deus soberano, um Deus que ao mesmo tempo é soberano e também imanente, ou seja, deseja um relacionamento com as suas criaturas. Esse Deus criou todas as coisas de forma perfeita e colocou o homem no centro do jardim para gerir e para que esse homem pudesse ser e ocupar um papel de corregente como imagem e semelhança de Deus, para poder cuidar de toda a nossa criação, toda a criação que nós temos hoje. Alguns livros que podem te ajudar nessa discussão, e eu tenho alguns livros aqui que misturam um pouquinho de português e inglês. O primeiro livro é o livro do Dr. Ian Provan, Descobrindo Gênesis, o conteúdo, interpretação e recepção. Um livro muito legal que fala sobre as formas de você interpretar a Bíblia Sagrada. Não está ainda traduzido em português. Eu creio que alguma editora deve estar de olho na publicação desse livro. Um livro muito bom, publicado aí, escrito pelo Dr. Ian Provan, que é professor aí da cadeira de Antigo Testamento no Regent College, no Canadá. Então, a primeira parte do livro lida sobre as questões mais introdutórias, sobre a história da interpretação, sobre as metodologias, e os primeiros capítulos lidam com o relato das origens, que é o conteúdo de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O próximo livro aí, que é muito interessante, na verdade, 2 livros. Primeiro é O Mundo Perdido de Gênesis 1, escrito por John Walton. John Walton, ele é professor de Antigo Testamento no Wheaton College, e ele tem obras assim extremamente perspicazes e especializadas no contexto aí do background do Antigo Testamento e também
muito a acrescentar sobre a discussão aí que envolve o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis. Então, livro muito interessante, onde ele vai destrinchar a ideia do propósito da criação. Ele vai dizer, por exemplo, que a criação, o relato da criação tem uma preocupação muito mais em termos do que é a função dos elementos criados e não tanto quanto a materialidade daquilo que é criado. É muito interessante e fica aí como dica. E a propósito, nós temos um outro livro que foi publicado também pelo Walton, mas em português, que vai trazer um pouquinho do resumo das ideias que estão nesse livro, né, O Mundo Perdido de Gênesis 1, aplicado também à questão da antropologia, ou seja, o lugar de Adão e Eva. Se Adão e Eva eram pessoas reais, ou se eram arquétipos. Isso tudo vai ser lidado aí no livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, publicado pela Ultimato, em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Outro livro muito legal, também publicado em português, mas eu tenho aqui a versão em inglês, é Como Ler Gênesis, de Tramper Longman III, que é professor de estudos bíblicos no Westmont College, na Califórnia. Esse livro é um livro muito simples, ele está publicado em português pelas edições Vida Nova e vai dar um en passant geral de como o livro de Gênesis é estruturado e de quais são as formas principais de você interpretar esse livro tão especial. Ele vai gastar 2 capítulos pelo menos em falar sobre o relato das origens, muito legal e muito útil para você. Um livro que é recém-saído e que a leitura me agradou muito, partindo de um erudito aí da linha mais reformada, conhecido aí pelos reformados presbiterianos, pelos reformados batistas aqui do Brasil, é o livro Deus Mora Entre Nós. Esse livro aqui, escrito pelo J.K. Beale e também pelo Mitchell Kim, publicado pela Edições Loyola. E vai trazer um approach muito legal em relacionar a criação e particularmente o Jardim do Éden como o templo cósmico de Deus. Então, por que Deus colocou o homem no centro do Jardim do Éden? E qual é a relação que esse Jardim do Éden tem com o templo e com toda a preocupação descrita na Bíblia Sagrada da expansão desse Éden para todo o cosmos. Muito legal, muito elucidativo, e você vai olhar com outros olhos o papel não somente físico do Jardim do Éden nos capítulos iniciais de Gênesis, mas como essa ideia permeia toda a Escritura e culmina justamente aí na presença de Deus em todo o cosmos de forma plena e absoluta em Apocalipse. E um último livro aí que fala sobre o debate mais atual das teorias ou das formas de você interpretar a origem é esse livro com o mesmo nome, A Origem. Ela é escrita por 4 eruditos, né, na área das ciências, o Ken Ham, Hugh Ross, Deborah Hasma e Stephen Meyer, e esse livro vai trazer uma discussão importante sobre as 4 principais formas de nós entendermos, à luz da ciência moderna, o relato da criação, ou seja, se é a criação da Terra jovem, da Terra antiga, da evolução teísta ou do design inteligente. Esse livro é muito legal porque cada capítulo, os 4 capítulos principais, eles trazem não somente a explicação de toda a teoria, mas também a visão contrária das outras formas de pensar. Então, por exemplo, quando nós estamos aí no capítulo sobre a criação da Terra jovem, tanto o erudito sobre a criação da Terra antiga, quanto o evolucionismo teísta e quanto o do design inteligente vão tecer críticas aí que tornam esse livro um livro muito importante e um livro onde o debate ele é colocado de forma muito franca, com muitos dados e também com um insight ou com uma aplicação também bíblica, porque são 4 cientistas cristãos
que vão tentar lidar com as evidências que nós temos na ciência e de como a Bíblia pode, vamos dizer assim, conviver ou ser entendida à luz de tudo que nós sabemos hoje, como conclusões mais certas sobre o nosso mundo e de como esse mundo eventualmente veio a ser criado. Pessoal, esses livros são muito importantes para você compreender de maneira séria o relato das origens de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Sem contar que é sempre bom você recorrer aos bons comentários que nós temos em Gênesis para você saber e conhecer quais que são as discussões que fazem parte da estrutura desses capítulos, da interpretação e, sobretudo, da exegese, porque, afinal, tudo isso, todos esses livros e todas as discussões precisam nascer de uma exegese honesta do texto, principalmente desse texto tão importante que é o texto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que vão dar o pontapé inicial e vão moldar todo o nosso caminho até a redenção final, que é aquilo que nós temos em Apocalipse. Nenhum deles vai negar, por exemplo, a criação divina e soberana, e também nenhum deles vai negar que, em última análise, o problema da criação se resolve pela fé. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 2 vai dizer que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado por Deus, de forma que aquilo que está aí patente aos olhos veio daquilo que é invisível. A fé é o centro da discussão, mas a fé também pode conviver e pode dialogar com resultados de estudos sérios e honestos, porque afinal nós estamos falando de uma só verdade, e essa verdade, que na perspectiva cristã é a verdade de que Deus criou todas as coisas de maneira inteligente, de maneira planejada e para um bom propósito. Aonde a ciência não consegue ir, a fé nos conduz além. Portanto, esses dois fatores, a fé e a ciência, podem sim dialogar entre si. Entretanto, nós vamos muito mais além, porque é a fé que nos dá base para entendermos aquilo que a ciência não consegue entender devido às suas limitações. Então é isso, pessoal. Dicas aí legais para você se aprofundar no assunto. Os links de todos os livros estão aqui embaixo, e também se você comprar pelos links abaixo, você também nos ajuda a chegarmos mais longe com o nosso conteúdo. Espero ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida, questão, sugestão, alguma pergunta, use o espaço aqui de comentários para deixar a sua voz aí, que nós vamos tentar responder na medida do possível. Também coloque aí sugestões de dicas de leitura que você quer ter aí no nosso canal. Nos vemos na próxima e que Deus te abençoe. Tchau!